Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor Ele com mais um vídeo para o nosso canal. Curta, compartilha, deixe o seu comentário, deixa também o seu like, ok? Gente, o vídeo de hoje é uma resposta a uma pessoa que me tratou muito bem, não conheço a pessoa, me mandaram um vídeo. Sabe que nós somos um pouco conhecidos e nossos amigos, colegas, né, familiares acabam estando nas redes sociais e também enviam os vídeos para nós. E eu vi que o vídeo foi muito sensato da parte do irmão, né? Não sei se ele é evangélico, provavelmente seja. Não sei se ele... Eu acho que ele é, né? Evangélico e tudo mais. Independente disso, se é evangélico ou não, a resposta tem que ser dada uma vez que eu sou questionado, tá bom? Lembrando para vocês, eu não sou professor de hebraico, eu não me coloco como professor de hebraico, mas também estudei hebraico, tá? Na minha vida, em torno de quase 15 anos de pesquisa teológica em muitas questões. Eu estudei hebraico, tem minha gramática de hebraico que tá aqui, gramática de hebraico, né, de Gordon Cron, ou Sean. Eu tenho minhas noções do hebraico, é bem antiga essa gramática, ó, presta atenção. Bem antiga mesmo, tá bom? Quem estuda hebraico há muito tempo sabe que isso aqui, ó, ela é bem antiga. Tá? De Paulo Mendes, ele fez uma revisão dessa aqui e lançou uma nova gramática. E eu tenho o meu xodó, essa aqui, eu gosto muito dela, ela é básica, todas as gramáticas que estão aqui são básicas. Tá bom? Observe aqui, gramática. Gosto muito dessa daqui. A maneira que o Gusto trabalha a questão da gramática é muito importante. Todavia, já faz uns 6 anos que eu não sei mais o que é hebraico. 6 anos que eu não sei mais o que é hebraico. Mas quando eu estudei hebraico, eu estudei hebraico. Tá bom? E o que eu vou demonstrar aqui é um pequeno do meu conhecimento que eu tenho em relação ao hebraico. Lembrando que eu deixei de estudar, mas eu sempre faço algumas revisões dentro da língua hebraica, porque eu trabalho, eu sou exegeta, eu tenho que trabalhar com hebraico, com o grego e também trabalho com copto. Não trabalho com aramaico, mas tem algumas frases em aramaico que nós tentamos reproduzir quando elas estão, por exemplo, no aramaico quadrático. Tá? Quando está no aramaico quadrático, sim, tem como fazer umas assertivas, tem um material sobre, mas é muito importante. O exegeta ele tem que ser bem amplo, né? Embora minha especialização, minha área de concentração é de fato o grego em relação ao Novo Testamento, principalmente. Mas vamos lá. Vamos ouvir algumas questões, não vou colocar tudo. Se você quiser assistir na íntegra, vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Aqui está o canal do nosso amado e querido. Deixa eu ver aqui. Moneiteísta. Deve ser moneiteísta. Beleza. Aqui está o vídeo dele. Resposta ao professor Euler Lopes. Não devemos questionar os eruditos Acho que não devemos questionar os eruditos tradutores? Bem, interessante a resposta. Então, uma resposta para a minha pessoa, então eu também vou dar uma resposta à altura dentro desse pressuposto. Observamos o quê? Ele foi bem educado, tá, gente? Foi bem educado mesmo. E também eu devo todo o respeito a ele pela educação, pela forma que ele tratou a gente, né? Ao contrário desses bando de analfabeto que tem aí, que querem nos tentar ridicularizar, mas eu sou diferente, tá, gente? Diferente dos demais, tá bom? Mas esse rapaz aqui merece todos os aplausos, toda a atenção, tá? Embora provavelmente nós não concordamos 100%. Mas vamos ouvir alguma questão e vou passando para frente. Eu assisti tudo, tá? Eu assisti tudo, para não dizer que eu assisti pela metade. Olá, pessoal. Vou trazer um vídeo aqui para vocês, certo? Uma pequena reação. Eu vou deixar rolando o vídeo, tá bom, gente? Vocês vão assistir aí. Eu vou tomar uma água rapidamente aqui, mas vou deixar o vídeo rolar para vocês saberem o que é o questionamento, tá bom? Uma resposta, ou talvez até um questionamento, certo? Ao professor Euler Lopes. Certo, pessoal? Muitos de nós conhecemos o professor Euler Lopes, certo? Uma pessoa digna de todo respeito, certo? É uma pessoa que é um acadêmico sério no que diz respeito à área na qual ele estuda e na área na qual, né, ele se apresenta como professor, professor de gramática grega, certo? Entretanto, pessoal, eu quero fazer aqui esse vídeo, essa reação ou esse questionamento, né, ao professor Euler com o máximo de respeito possível, porque
O professor Euler é digno do nosso respeito, certo, pessoal? É sempre no campo das ideias e sempre com o máximo de respeito à pessoa, contra-argumentando, colocando a minha opinião sempre contra o argumento e não contra a pessoa, certo, pessoal? Bom, pessoal, do que se trata o vídeo aqui do professor Euler? Ele vai dizer aqui, né, que tem muitas pessoas chegando no YouTube, e ele tem razão no que ele diz, né? Eu sou um deles, né, na verdade. E ele diz que algumas pessoas se colocam ali como especialistas em hebraico, professores de hebraico. Na verdade, é uma reação que ele fez a um outro acadêmico, né, pessoal? E, e assim, eu vou somente questionar alguns ditos dele aqui, sem entrar no contexto, né, do react dele ali, certo? E assim, como ele disse, né, tem muita gente chegando no YouTube agora. Eu sou um desses que estão chegando agora, né? Porém eu não me coloco, né? Eu não sou professor de hebraico, eu não sou professor de grego, muito menos de grego, que eu não estudo grego. Mas eu sou um estudante do hebraico bíblico e eu posso dizer que eu sou um estudante apaixonado assim pelo estudo do hebraico bíblico. E aí o professor Euler, ele vai defender ali os tradutores, né? Nós temos ali as nossas traduções em português e eu sou um, né, das pessoas que às vezes critica um texto ou outro nas nossas traduções. Mas, porém, vamos ao vídeo aqui e ao dito do nosso querido professor Euler aqui, certo? Tá? Gente, tem muita gente chegando aqui no Brasil. Chega não. Vindo agora, dizendo que é hebraísta, que é professor de grego, que é especialista em grego, que é especialista em hebraico, isso aí tá tudo errado as traduções. Bom, pessoal, vou dar uma pausa aqui e só fazer um comentário, né? Que eu sou um, né? Repetindo, eu sou um dos que estão chegando no YouTube, né? Há pouco tempo. E eu sempre digo que não até nos meus vídeos eu falo, né? Não é assim, as traduções estão todas erradas. Até eu fiz uma live e eu falei que, melhor foi num vídeo que eu falei, né? Que a nossa análise ela deve partir a partir do texto e não a partir do julgamento, né? Da tradução bíblica como um todo. Como, por exemplo, eu vou ter textos bem traduzidos na NVI, por exemplo, mas eu posso ter textos não tão bem traduzidos assim na mesma NVI. Como na Bíblia de Jerusalém, por exemplo, eu posso ter textos bem traduzidos e outros não. Então vai depender do texto, tá, pessoal? Então eu deixo claro aqui que nós não devemos julgar, digamos, a tradução, né? A Bíblia ali traduzida como um todo, e sim analisar os textos, digamos que em particular aqueles que a gente quer trazer a tradução, certo, pessoal? Com isso eu estou afirmando, né, pessoal, eu estou dizendo que existem traduções corretas dentro de uma Bíblia, dentro de uma tradução, e existem traduções incorretas, certo? Então o julgamento ele não deve ser generalizado como um todo, certo, pessoal? Mas vamos continuar aqui a fala do professor Euler. Entendeu? Muita gente está vindo aí. Muita gente. É o cúmulo do ridículo. Não respeitando a safra de acadêmicos de hebraísta que temos, não somente aqui para a língua portuguesa, mas também francês, inglês, alemão e diversas línguas. Bom, pessoal, até aqui, tá? Aí ele diz ali que algumas pessoas, né, se colocam ali como especialistas. Não é o meu caso, tá? Se esse vídeo chegar ao senhor, professor Euler, eu sou um estudante do hebraico bíblico, muito aplicado, e que gosto muito, né, do estudo do hebraico bíblico, assim como da Bíblia hebraica, no seu contexto geral. Né? Mas a minha intenção não é desrespeitar, como eu sempre falo, a religião das pessoas, né? Não é desrespeitar a crença, não é desrespeitar as pessoas, principalmente, né? As pessoas, elas são dignas do mais absoluto respeito. E também não é desrespeitar as traduções, certo? Porém, existem coisas nas traduções que geram questionamentos, e eu vou trazer aqui 2 questionamentos para o senhor, caso o senhor veja este vídeo, né? E se o senhor quiser responder, nós podemos até conversar sobre isso, certo, professor? Lembrando que é sempre no campo das ideias e nunca, no que diz respeito ao ataque pessoal, nunca, jamais,
certo? Isso que isso fique claro para o público e também para o professor, querido professor Euler, aí, certo? Então, pessoal, eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês, certo? Bom, aqui nós temos a tela aqui, né, da Bíblia online, certo? E nós temos aqui o texto de Isaías 9:6. Porque o menino Gente, eu tô deixando rolar, tá bom? Para ver vocês observarem e tal. Minha resposta é bem rápida. nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre seus ombros e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Não vou colocar aqui, né, o sentido, quem é o menino, quem é o Príncipe da Paz, né, quem é o Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, não é essa a questão do vídeo, mas sim essa parte que está grifada aqui, tá? E ele será chamado, certo, pessoal? Então, aqui, pessoal, e ele será chamado. Aqui nós podemos pegar, vamos ver aqui, Bíblia Online, né? Vamos pegar aqui, ó, Bíblias. Aí vamos pegar aqui a Revista Corrigida Fiel, certo? Vamos aqui em Livros, Isaías, capítulo 9, e no versículo 6 aqui, certo? Esse chamará o seu nome, certo? Então esta é a versão Revista Corrigida, esse chamará o seu nome, certo? Aí nós vamos, pessoal, para uma outra versão. Vamos em Bíblias. Vamos para a revista atualizada, que também é muito usada, certo? Revista e atualizada, o nascimento do Príncipe da Paz, Isaías 9:6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros e o seu nome será, certo? Então até agora todas as traduções aqui no futuro, certo, pessoal? Vamos para mais uma, pessoal, certo? Que também é bem usada. Vamos pegar aqui a NVI, a nova versão internacional, que eu acho que é a primeira que nós estávamos lendo ali. Também vai estar no futuro, que ele será chamado, certo, pessoal? Então, pessoal, como nós podemos ver aqui, né, todas não, né, muitas traduções, muitas, né, eu não vou generalizar, porque eventualmente possa haver alguma tradução que eu ainda não tenha lido que possa estar de forma correta ali, certo? Mas a grande maioria das traduções vem trazer ali, né, esse verbo chamar ali, né, o menino será chamado, né, o nome do menino, vem trazer no futuro ali, certo? Ou se fosse no hebraico, né, como uma ação incompleta, por assim dizer. Mas aí, pessoal, nós vamos pegar aqui, eu vou compartilhar outra tela com vocês. Esta tela aqui. Tá, então esse aqui é o texto do Isaías 9:6, no hebraico aqui, tá, pessoal? Que Yeled Yulad Lanu Ben Nitan Lanu. É porque o menino nos nasceu para nós, o menino nos nasceu, um filho se nos deu, ou o menino nasceu para nós, um filho foi dado para nós, um se nos deu, né? Aí aqui, Vaterri Hamserá Al-Shihimo, e o governo está sobre seus ombros, né, como é traduzido ali. E daí a questão que eu questiono, pessoal, é essa aqui, ó. Vaikra Shimo, certo? Eu até já fiz um vídeo a respeito disso, né? Vaikra Shimo, e chamou o nome dele. Este Vaikra aqui, tá, pessoal? Esse Vaikra aqui não é, digamos assim, uma expressão que possa ser traduzida no português para o futuro, certo? E eu vou trazer aqui a opinião aqui de um hebraísta, tá? Que ele vai justamente dar um exemplo ali de como se traduz essa expressão, certo, pessoal? Então, vamos lá. Tô deixando ele fazer a exposição dele, tá, gente? Não é esta tela. É uma outra tela aqui, tá, pessoal?
Isso, é esta aqui, certo? Então ele vai ter lá, né? Ele vai lá no texto nós vamos ter a expressão Vaikra. Você pode ver o vídeo, né? Pausar o vídeo ali e comparar ali as letras, tá? Lembrando que o hebraico bíblico ele é lido da direita para a esquerda, o contrário do nosso português, certo? Então aqui, pessoal, ó, e chamou, certo? Como em Levíticos, capítulo 1, versículo 1, ok, pessoal? E chamou, certo? Eu poderia ler aqui, pessoal, né? Mas eu tenho feito vídeos extensos aí lendo e eu vou tentar reduzir um pouco os vídeos, mas nós podemos ver aqui a opinião do acadêmico, né? Ele vai trazer aqui o aspecto verbal, Vaikra e chamou, conforme, né? Vou conferir Levíticos 1, verso 1. Então, pessoal, essa questão aqui de quem eu estou trazendo, esta opinião, né? Isso aqui é o nosso queridíssimo Edson de Faria Francisco, certo, pessoal? Um grande hebraísta no nosso Brasil aí, certo, pessoal? Então, ele vai classificar ali o verbo vaikra como e. E nós temos ali toda a questão da gramática, claro, não vou entrar em detalhes aqui, talvez mais para frente, se esse vídeo render alguma conversa com o professor Euler, nós podemos ali falar a respeito do porquê que isso ali teria que ser traduzido no passado e não no futuro, certo, pessoal? Então, Vaikra e chamou, até mesmo ele cita lá o livro de Levíticos, ok, pessoal? Levíticos capítulo 1, versículo 1, que nós podemos até pegar aqui na Bíblia online, já que estamos aqui. Aqui. E vamos para a Bíblia online. Vamos ver o porquê da citação, né? Do acadêmico. Vamos pegar aqui. Voltamos aqui. E vamos aqui a livros. E vamos a Levítico 1. Levítico. Eu acho que até aqui tá de bom tamanho, tá, gente? Até aqui tá de bom tamanho. Tá? O canal dele é Moneiteísta, analisando de forma neutra, né? Resposta ao professor Euler Lopes: não devemos questionar os eruditos tradutores. Olha quem apareceu aqui, gente. Olha o semiólogo. Vem aqui, ó. Bem, vamos lá. Prestem bastante atenção. O que ocorre? Eu não sei o nome do rapaz aí desse canal, mas tudo bem. Agradeço as considerações, tá bom? Eu me dedico e tenho me dedicado à teologia há muito tempo. Conheço um pouco de hebraico, conheço um pouco de grego, já escrevi algumas obras, tá? Escrevi algumas obras. Isso aqui é a minha primeira obra que eu escrevi para a igreja. Vou dar aqui para vocês. Discipulado 1, Fundamentos para Novos Convertidos. Trabalhei muito com novos convertidos. Escrevi esse livro que tem em torno de 120 páginas. 120 páginas, tá bom? Depois escrevi esse livro aqui, tá? Aqui é Euler Lopes, interpretando a Bíblia com eficiência. Esse aqui é um dos livros meus, muito top da galáxia, tá? Interpretando a Bíblia com eficiência. Também sou professor de hermenêutica. E, claro, que eu escrevi mais outras coisas, artigos e tudo mais, que eu nem publiquei ainda. Mas isso aqui é meu tesouro, as classes gramaticais da língua grega, tá bom? 202 páginas. Estou escrevendo a segunda e várias participações que eu fiz, que eu tive, concernente aos aspectos teológicos também. E também fiz uma pequena síntese em relação à gramática da língua hebraica. Simples mesmo, morfologia principalmente, tá bom? O que ocorre? Vai uma dica, você é uma pessoa que está aprendendo hebraico, está se debruçando cada vez mais acerca do hebraico. O hebraico ele tem algumas questões relacionadas, principalmente quando você vai trabalhar com a forma do hebraico. Tá? Todo curso de hebraico ou de grego tem, por exemplo, a sua morfologia, a sua classe gramatical. E diante da classe gramatical também tem a morfologia. Não há diferença gritante
estridente entre a classe gramatical do hebraico para a classe gramatical do grego. Eu vi isso e tenho como comprovar. Ok? Todavia, deve prestar bastante atenção quando vamos trabalhar. Tá? Você apresentou um verbo chamado ikra. Ikra. Ikra, aí, é um verbo verbo chamar, nesse sentido, que vem de kará. Kará é o verbo chamar. Dizer, chamar nome de alguém, tudo mais e tal, nesse sentido. E esse verbo chamar, kará, a expressão kará, ele está no completo. Estando no completo, no grau kal, ele pode ser traduzido no presente, ou melhor dizendo, ele pode ser traduzido, se for estritamente reconhecer a forma do verbo, e dizer que a forma do verbo já diz alguma coisa, então kará vai ser traduzido como no pretérito perfeito para a língua portuguesa. Tá bom? Agora, se formos elencar estritamente, tá? Nesse sentido, ikra não é completo. É incompleto. E o incompleto, o aspecto aktionsart do incompleto, o aspecto ele é imperfectivo. O completo ele é perfectivo. Tem então o perfectivo e o imperfectivo. Todavia, um dos eruditos que como eu estava estudando a língua hebraica, chamado Augusto, nessa gramática, Antônio Renato Augusto, ele me deu algo interessante quando a gente vai trabalhar, por exemplo, a questão do verbo. Aqui no capítulo 15, pelo menos no capítulo 15 de sua gramática, nesse quesito. Capítulo 15, página de número 123, ele vai dizer o seguinte. Tá aqui, ó. 123. Por isso que devemos tomar bastante cuidado com a isso. Ele vai trabalhar o tempo do verbo no grau kal. Tá? No completo. Mas olha o que ele diz. Olha o que ele diz acerca do verbo. Ó. A forma do verbo, isto é, a morfologia. A forma do verbo hebraico não expressa a ideia de tempo. Falou, falará. Chamou, chamará. Tá? Kará, chamou. Ikra, chamará. Quando a gente vai trabalhar as formas, não expressa exatamente o tempo. Olha o que ele vai dizer. Na maioria dos casos, é o contexto que mostra ao tradutor iniciante como o verbo deve ser entendido. Ele vai dizer mais. O completo, por exemplo, também conhecido como perfeito, ou ainda pretérito, no grau simples, também conhecido por kal, o grau simples é kal, que tem o grau simples, intensivo, causativo e assim por diante, tá? Kal, pual, hitbael, rofal, rifil e vários outros, né? Conhecido como grau por kal, o grau simples, quando na voz ativa corresponderá, olha só o que ele diz, tá? Grau kal. Corresponderá em muitas ocasiões aos seguintes tempos em português. Pretérito perfeito, ele vai dar uma palavra aqui, né? Machal, pretérito perfeito, ele reinou. Pretérito imperfeito, machal, ele reinava. Pretérito perfeito, machal, deixa eu ver aqui, machal, pretérito imperfeito, ele reinava. Futuro do presente, machal, ele reinou, futuro, deixa eu ver, ele reinará. Futuro do pretérito, machal, ele reinaria. Além do subjuntivo, machal, quando ele reinar, se ele reinasse. Então, aqui ele mostra claramente que é o contexto que vai nos ajudar, embora o tempo aqui embora a forma esteja no grau kal, nesse sentido, no completo, principalmente no completo, não necessariamente indica uma ação passada e a ação passada no sentido, por exemplo, acabada. Aqui ele fala que o completo pode ter uma ação inacabada. Ou seja, levando para o futuro, levando para o presente. O futuro e o presente, estritamente, são ações inacabadas. Nesse sentido. Se trabalharmos estritamente, né?
Tá? Tem essas questões relacionadas ao futuro, mas levando ao presente, aí tá. Por que eu não coloquei? Eu tenho um PDF aí, só não coloquei porque essa página aqui que eu queria não tem. Não tem. Agora vamos ver o que ele fala do incompleto. E vamos ver como é que ele trabalha incompleto. Observe a gramática aqui, ó. Já aqui está na página de número, ou capítulo de número 21. Tá aí para você. Ele vai trabalhar os usos do incompleto. Tá bem aqui, ó. Isso deve ser levado em consideração. Uso do incompleto, que é o que está lá. Icrá é incompleto. Cará completo. Icrá incompleto. Tá? O que ocorre aqui, ó? O usos do incompleto. O incompleto também conhecido como imperfeito, ó. O incompleto, também conhecido por imperfeito ou ainda futuro. Geralmente é traduzido no português por futuro do presente. E aí, como é que fica lá? Agora, como é que fica? Entendeu? Então, temos a questão. Aí, aqui embaixo, ele vai falar o seguinte, vai dar uma lista aqui, né? Aqui, ó. Vai ficar contrário para você, mas não tem problema não, tá bom? Mas vamos aqui, ó. Uma das referências, por exemplo, para entender que lá está na terceira pessoa do singular, do masculino, é justamente isso aqui, ó. O iud. O iud vai marcar o incompleto. Beleza? No grau Kali. O iud vai ajudar. Pode ver aqui, iud aqui e vai embora. E vai embora. No PL também, ó. No poalo também iud, que vai ajudar. Tá? Hitbael também iud, vai te ajudar também. Esse é um dos aspectos, tá bom? E no Rifil também iud, no Rofal também iud, tá bom? Com o patar. Acho que esse aqui é o patar. Acho que é o patar, né? Deixa eu me lembrar, patar não, isso aqui é o... Olha, faz muito tempo que eu não estudo mais hebraico, mas aqui, esse aqui não é o patar, esse aqui é o... Vou já lembrar essa versão. Kametz. É o Kametz. Tem o Kametz Gadol e o Kametz Katon. Beleza? Aí é o Kametz. Alguns chamam de Kamatz. Independente do que chame. Então, essa é a marca distintiva no incompleto, no incompleto grau Kal. Tá? Kal, Nifal, Puar, Bael. O Iud. Isso no masculino, tá bom? Isso no masculino, referenciando para o masculino, beleza? Observando esse pressuposto, nós temos também, ó. Cadê? Isso aqui não. Isso aqui. Aqui estamos com a alta gramática, uma gramática de Page Kelly. Eu tenho ela somente em PDF, tá bom? Verbos. O significado do imperfeito aqui. E olha o que ele vai dizer do imperfeito. O imperfeito pode ter vários sentidos. Já está dizendo. Pode ter vários sentidos. Beleza? E muitas vezes somente o contexto, somente o contexto poderá determinar qual é o significado que se quer dar à forma verbal. Presente, futuro, presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, futuro do presente, o que é? Então aqui ele vai dar uma lista aqui, ó. Uma lista que eu vou aumentar para vocês aqui, tá bom? A gente faz muito tempo. Se eu errar aqui na leitura, perdoe-me. Perdoe-me. Tá bom? Vamos lá. Ele vai trabalhar uma ação simples no futuro. Uma ação simples. Ok? Que. Esse que aqui eu tenho uma conjunção, tá, gente? Uma conjunção que dá uma ideia causal, tá bom? É de causa. Por quê? Aqui está introduzindo uma oração adverbial causal. Beleza? Aqui eu me lembro de algumas coisas que eu estudei. Então, ela está introduzindo uma oração adverbial causal. Diz que é pois, porque, visto que, podemos traduzir. Meler, Meler, rei. E aqui, rei. E melhor. Deixa eu ver, entender isso aqui. Melhor. Olha o Yud aqui, ó. Olha esse Yud aqui, ó. E melhor. Ou seja, está no futuro. Isso aqui estritamente está no futuro. Beleza? Que, pois o porquê, Meler, um rei, e Melech, reinará al, olha essa preposição aqui, ó. Essa preposição, al, aleno, eu tenho um sufixo aqui, quer dizer a primeira pessoa do plural, tá bom? Nós.
Beleza? Essa é justamente. Mas o que me chama atenção é o Yud que está aqui, mostrando que aqui eu tenho aqui um incompleto. Dentro dos pressupostos, olha a tradução do cara. Pois um rei reinará sobre aleno, sobre nós. Pois que, Meler, um rei reinará e melhor aleno, na verdade, aleno, aqui, perfeitamente, reinará sobre nós. Preposição al, sobre, enu, nós, tá bom? Nós, que é um sufixo pronominal, primeira pessoa do masculino plural, beleza? É esse daqui, ó, essa marca aqui. Me lembro de algumas coisas relacionadas a isso aqui, tá bom? Aí, o que ocorre? Então, tudo isso devemos levar em consideração, tá? Tudo isso devemos trabalhar acerca disso. Agora, você falou acerca de Edson Faria Francisco, isso aqui é só uma maneira de entender o futuro. É um dos. Agora, observe aqui, ó. Deixa eu ver aqui, Gordon Sean. Cadê aqui? Hebraico, cadê aqui o abençoado? Não, deixa eu achar aqui onde eu coloquei. Aqui, ó. Aqui é a obra do Edson Faria Francisco. Isaías 9,6. Olha como ele colocou aqui, ó. Vai crar. Olha o Yud que está aqui, tá bom? Olha esse verbo aqui, a forma desse verbo aqui. E olha como ele traduziu. O doutor Edson Faria Francisco. Vai crar. Vai crar e chamará. Tá aqui, ó. Chamará. Aqui não tá dizendo chamou. Tá bom? Tá? Disse. Não tá dizendo. Por quê? Porque ele está julgando pelo contexto que aqui pode ser traduzido. Aqui é o completo. E pode ser traduzido e chamará, indicando o futuro. Ah, por quê? Porque aqui é um incompleto. Incompleto. Não é cará. Ok? Não é cará. É ikra. Vai ikra. Isso aqui é uma conjunção, tá bom? Vav conjuntivo. Ikra. Vai ikra. E chamará. Então, o próprio doutor Edson Faria Francisco já faz uma atestação, não somente nessa aqui, mas vários, tá bom? Mas eu vou mostrar a obra dele aqui. Antigo Testamento em português. Beleza? Eu tenho Gordon Crum também, Paige Kelly, Antônio Renato Gusso e assim por diante. Ok? Isso é bem simples. Isso é bem simples. Eu poderia trabalhar muitos aspectos relacionados ao texto hebraico, mas eu tenho várias listas aqui. Quando, por exemplo, vai aparecer lá, vai entrar no livro de Gênesis e chamou. Por quê? Porque o contexto é que vai me dar essa ideia. O verbo, por si só, ele não determina a sua função sintática. O verbo na sua morfologia. Tá? Você tem que aprender sintaxe, você tem que aprender, por exemplo, palavras que estão subordinadas às outras palavras, o campo semântico, o contexto sintático, principalmente, para poder fazer uma tradução de equivalência, bem próxima ao original. Todavia, nós temos traduções que também trabalham em 9.6, colocando no futuro. Nesse sentido, a maioria das vezes. Também tem traduções em inglês, colocando ele, por exemplo, no pretérito perfeito. E como é que vai trabalhar acerca disso? Todavia, como o Gusto falou, e é um indicativo que eu dou para você e para todos, muito cuidado com só a morfologia do hebraico. Tá bom? Não é grego. Grego é diferente. Agora, a morfologia do hebraico ela é bem solta, ela precisa do seu contexto. Ela precisa, até mesmo o Paige Kelly vai falar que realmente os verbos precisam do seu contexto. Precisa, porque senão a gramática do hebraico não é tão firme como se pensa. Então, da gramática, é preciso estudar a sintaxe do hebraico. A sintaxe do hebraico é muito importante, que no quesito, vai ser mais importante do que a própria gramática, como para uma tradução e uma interpretação. Tá bom? Quando eu disse, por exemplo, que tem pessoas questionando, é porque tem, tipo assim, eu falei na questão, a pessoa chega, mal estuda hebraico, e diz assim, essa tradução está errada. A minha está certa. Mas essa aqui está errada, entendeu? Ou seja, o seu questionamento foi um questionamento infundado, baseado em alguns pressupostos,
daquilo que Edson Faria Francisco falou, todavia não olhou a própria obra dele, como é que ele faz. Então tem que conhecer um todo. A questão da função sintática, da gramática, das formas que vai sendo trabalhadas dentro desse quesito. Tá? Mas acontece isso mesmo. Quando a gente não tem um conhecimento do todo, vai acontecer muitos equívocos. Muitos equívocos. Tá? Muitos equívocos. Todavia, devemos observar com cuidado e questionar também com cuidado. Nós podemos fazer questionamentos? Sim, com certeza. Com certeza. Agora você pega, por exemplo, e diz assim, claro, que você não disse isso, mas muita gente, tudo errado. Tradução em português, tudo errado. Aí você observa que as pessoas não estão dando, estão percebendo o que estão falando. Tá? Percebendo o que estão falando. Quando eu falo com base. Quando eu falo com base. Ou seja, uma das questões do hebraico mais avançada é a sintaxe do hebraico. Entendeu? É a sintaxe do hebraico. Eu vejo muita gente errando em hebraico. E nem minha área. Nem minha área. Por quê? Porque as pessoas ainda não estão sabendo de trabalhar a sintaxe do hebraico, porque é muito mal difundida na língua portuguesa. Entendeu? No grego nós temos o avançado de grego e tudo mais, nem em tudo, mas temos sim algumas obras que vai trabalhar o avançado de grego. Bruce Wilkins, a sua introdução à sintaxe do hebraico é uma proposta show de bola. Esta é uma gramática já avançada de hebraico, que vai nos ajudar a compreender as funções sintáticas que existem dentro da parataxe e hipotaxe. Dentro das estruturas, você vê que ele começou com o que uma conjunção adverbial causal. Por que adverbial causal? Porque ela funciona que nem um advérbio para o verbo da oração anterior. Se a oração está em cima, claro. Se ela for uma oração deslocada, justaposta, ela vai ficar na parte de baixo, nesse sentido. E o hebraico, assim como o grego, não tem preferência se vai colocar uma oração em cima, a principal aqui embaixo, não interessa, nesse sentido. Então, vai uma dica para vocês, tá? Estudar hebraico não é fácil, estudar grego também não é fácil, mas deve entender um assunto de forma completa para poder tecer críticas. Claro que muitas vezes as pessoas que estão começando a estudar hebraico têm muitas perguntas, muitos questionamentos e tudo mais. Mas lembrando, fazendo referência, por exemplo, ao Antônio Renato Gusso, a forma, isto é, a gramática, a morfologia, não é fator determinante para entender a função e também o tempo de cada aspecto do verbo. O aspecto action sartial do completo e do incompleto deve ser entendido no seu todo. Senão a pessoa não consegue nem entender quando, por exemplo, o aspecto de um verbo no grau cal, no completo, for, por exemplo, um aspecto incompleto mais que perfeito. Como é que fica? No perfeito, como é que fica? Ok? Quando for uma questão, por exemplo, de subjuntivo. O subjuntivo. Como é que fica a questão do verbo quando vai trabalhar o subjuntivo dele? Então tem toda uma questão relacionada ao seu arcabouço que devemos prestar muita atenção. No hebraico, completo e incompleto. E no grego, presente, perfeito, futuro, imperfeito, auristo, mais que perfeito, futuro do perfeito. Tem um 7. Como é que entender isso? Isso é bem simples, né? Um bicho de 7 cabeças. Ok? Então tudo isso devemos levar em consideração relacionado ao estudo hebraico. Mas muito obrigado pelas suas considerações. Está aí a minha resposta. Peço a você que você estude, assim, vai estudando, vai tendo dúvida, vai questionando os professores também, que eu acredito que você tem um professor, vai mostrando, vai analisando e tudo mais. E um problema que está acontecendo aqui no Brasil, estudar por conta própria. Estudar por conta própria é muito difícil, tá? Eu digo isso porque eu publiquei isso aqui. Ainda estou escrevendo mais, tá bom? Quando eu estava com 8 anos de estudo de grego, que eu comecei a falar alguma coisa de gramática grega, no sentido, por exemplo, de escrever alguma coisa. 8 anos. Com 11 anos de grego, que eu publiquei isso aqui. 11 anos de grego.
tá bom? Então, eu não estudei ontem para publicar uma gramática hoje. Eu estudo há muito tempo e meus estudos são bem intensivos mesmo. São bem intensivos. A maioria das vezes eu estudo grego mesmo, tá bom? No sentido, por exemplo, dou mais atenção, tá? Dou mais atenção. Quando eu vou dormir, quando eu vou para o trabalho e tudo mais e tal, tudo isso aí, minha cabeça envolve a língua grega. Mas não significa que eu não conheço um pouco de hebraico, eu não conheço um pouco de crítica textual, conheço um pouco de aparato crítico e outras disciplinas que ocorrem dentro aí da teologia, tá? Conheço muita coisa, mas eu estou mais voltado a isso aqui. Beleza? Um abraço a você, a sua família, a sua casa. Deus abençoe nossos amados e queridos alunos que estão nos assistindo e pessoas também que gostam do nosso trabalho. Um abraço a todos, até a próxima, querendo Deus.